clássico. E se a gente quer dar um pouco de felicidade pro torcedor, é a gente vencer esse clássico. Olha isso, galera. 2 jogadores saíram papão. Além disso, executivo de futebol disse que o Paysandu vai ganhar o Repa e tenta tranquilizar a torcida em relação a alguns assuntos. Não é o momento. Frontini detalha saídas de Martinez e Dudu Vieira no Paysandu. Paysandu enfrenta crise na Série B após derrota e lanterna. Executivo fala sobre saídas de jogadores e utilizar garotos da base no Clássico Repará, destacando a importância do próximo jogo. O Paysandu vive um dos momentos mais delicados de sua história recente. Após a derrota por 1-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa, pela 31ª rodada da Série B, o time bicolor chegou à 9ª rodada consecutiva na lanterna da competição. Com apenas 7 jogos restantes, a equipe viu a distância para o primeiro time fora do Z4 aumentar para 10 pontos, tornando o risco de rebaixamento cada vez mais real. A má fase tem gerado questionamentos dentro e fora de campo, especialmente sobre a permanência de jogadores que vêm sendo pouco aproveitados, como Ramon Martinez e Dudu Vieira, ausentes nas últimas listas de relacionados. Apesar disso, o executivo de futebol Carlos Frontini evitou cravar qualquer saída no momento e afirmou que o foco total está no próximo desafio, o Clássico Repa, garotada da base no Clássico do Norte, ainda com relação ao clássico que acontece na próxima terça-feira, 14, às 19h30. No estádio Mangueirão, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Frontini afirmou que existe possibilidade até de garotos oriundos das categorias de base serem utilizados pelo técnico Márcio Fernandes, na equipe bicolor diante do arquirrival azulino. A intenção é ir com o que temos de melhor, é isso que o clube pede. A importância do próximo jogo diz tudo. Não adianta a gente querer mudar um cenário aqui do dia para a noite. Os atletas da base têm a sua qualidade, sim, tanto que há alguns treinando com a gente, outros já vêm entrando nos jogos, foi o caso do Pedro, contra o Criciúma. Se tiver qualidade, vai jogar sem problema nenhum, mas não adianta a gente querer mudar do dia para a noite aqui o que vem acontecendo, que eu acho que até é injusto com os garotos. Colocar os garotos numa fogueira dessa daí, talvez você vai até dificultar e atrapalhar o crescimento deles, temos que ter calma também. Entrevista em Belém após mais uma derrota, quem veio dar explicações foi o executivo de futebol, Carlos Frontini. A gente precisa dar uma resposta, uma satisfação do que vem acontecendo. O torcedor realmente merece uma satisfação. Uma vitória contra o Botafogo significaria diminuir a diferença na luta contra o rebaixamento. Oportunidade desperdiçada. Pior que isso tem sido a forma de perder os jogos, com gols sofridos no final das partidas. Contra o Goiás nós tomamos o gol depois dos 45, acho, 43, 44. No Novo Horizontino nós tomamos o gol no final do jogo também. Com Volta Redonda nós tomamos a virada do 45 e 50. Então assim, o time vem lutando e no final do jogo as coisas não vêm acontecendo. E isso é muito mais duro. Hoje a distância para o primeiro time fora do Z4 é de 10 pontos. Para se salvar, o Paysandu precisa de no mínimo 6 vitórias em 7 partidas. Uma tarefa quase impossível para uma equipe que venceu apenas 4 jogos durante toda a Série B. E mesmo com o rebaixamento perto de ser confirmado, os bicolores querem evitar olhar para o abismo. Não pode ficar pensando o que vai acontecer nesses 7 jogos, a gente tem que viver um jogo de cada vez. É esse o nosso momento agora. Não adianta a gente ficar fazendo conta, ficar falando da matemática e esquecer o que vai acontecer no próximo jogo. Principalmente da importância que tem o próximo jogo para a gente. Então, não tem 7 jogos. A gente tem um jogo mais decisivo do campeonato, que é o clássico. E se a gente quer dar um pouco de felicidade para o torcedor, é a gente vencer esse clássico. Após esclarecimentos e desabafos, é hora de pensar no que virá. Terça-feira é dia de clássico e os ingressos já estão à venda. Em meio a isso, o executivo reconhece que não está em condições de pedir muita coisa, mas tem a esperança de que o torcedor vai comparecer para apoiar o time. Eu sei que talvez não é nem justo isso que eu estou fazendo, porque eles não deram tanto voto de confiança, mas eu gostaria muito de contar com o apoio da torcida ali e a gente poder retribuir dentro de campo. É muito difícil falar isso nessa situação que a gente está vivendo, mas ele do nosso lado é muito mais fácil, a gente se sente muito mais forte.